Na China, são 3 homens para cada mulher. Isso pode parecer absurdo. Você já deve ter ouvido falar antes no passado que tem muito mais homem para mulher, e isso prejudica o relacionamento, prejudica o crescimento e a natalidade do país. A gente vai falar um pouquinho nesse vídeo de hoje. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Lincoln Fracari e aqui a gente fala de China, importação empresarial e esses assuntos um pouco diferentes e culturais que passam pelo próprio país. Hoje eu quero comentar de uma notícia recente que saiu praticamente em todos os veículos de comunicação, que fala que a taxa de crescimento populacional na China se reduziu. E antes de explicar um pouquinho dessa notícia, que é autoexplicativa, eu acho interessante a gente considerar alguns pontos. O primeiro seria levar em conta a afirmação que existem 3 homens para cada mulher. Isso é um problema que não afeta todas as faixas etárias da China. Na verdade, nessa última pesquisa, quando fizeram esse cálculo, calcularam dos 15 aos 29 anos. Então, o que dá para entender é que na população mais nova tem mais homens do que mulher. Mas por que isso? E eu quero que você entenda que existem algumas políticas e alguns fatores que têm causado isso. O primeiro, eu acho que é conhecido, era uma política antiga, que não existe mais, ela foi abolida em 2013, é a política do filho único. Então, não adianta você, a sua esposa ou você e seu marido, se vocês quisessem ter mais de um filho, vocês não poderiam. Existiam sim algumas exceções, que se você fizesse parte de alguma minoridade, aqui vamos traduzir um pouco para o Brasil, se você fosse de uma tribo indígena e o seu parceiro fosse de outra tribo indígena ou da mesma tribo, vocês poderiam ter 2 filhos. Caso contrário, existiriam raras as exceções que iriam permitir isso. Então, se você pensar, todo casal só podia ter um filho. Agora, um outro fator que vale a pena colocar nessa análise é que na China, o aborto é legal. Além de ser legal, ele é muito simples, barato e seguro para qualquer mulher. Então, se uma mulher de qualquer idade quiser ir em um hospital privado, lá não tem hospital público, né? Quiser ir em um hospital, pagar pelo procedimento, ela vai entrar de manhã e vai sair de tarde, de noite, com o procedimento completo já realizado no mesmo dia. Agora, existe um outro fator também que vale a pena de considerar. Na China, você não pode, isso é em teoria, na verdade dá para saber, você não pode saber o sexo do bebê. Então, aqui é muito comum a gente fazer aqueles chás de bebê, e história azul se for menino, história rosa se for menina, faz aquela comemoração. Lá não pode fazer isso, eles não podem saber. O porquê? O homem é muito mais preferido pela família. Primeiro, porque ele carrega o nome da família, né? Se você pensar, o sobrenome do seu pai ou o sobrenome paterno sempre fica no final. Aquele sobrenome do meio, em geral, ele é abreviado e ele não perpetua na família. Na China é a mesma coisa. Na verdade, a gente até comentou isso em outros vídeos, é tão importante o sobrenome da família que ele vem antes do nome. Então toda vez que um chinês falar com você e se apresentar, vai ser o sobrenome, depois o nome. Pensando nisso, é muito melhor, ou até para a família, querer ter um filho homem do que uma filha mulher. Por isso que você não pode saber o sexo do bebê. Já associou, fez a matemática? Você não pode saber o sexo do bebê, já que o aborto é liberado, você prefere ter homem, e é isso que tem acontecido. Agora, se você somar esses 3 fatores, dá pra gente afirmar que é uma grande causa que a população masculina na China cresce cada vez mais. E existem sim menos mulheres para essa proporção de homens. Agora que você já entendeu toda essa base da história, vamos voltar para a notícia de hoje, que a taxa de crescimento da população caiu. E aí, para a gente falar desse número, existem sim alguns pontos duvidosos. O primeiro deles, na minha opinião, é que essa taxa de crescimento é muito parecida com um país muito desenvolvido como os Estados Unidos. E dá para a gente associar a taxa de crescimento de um país de acordo com o PIB per capita da nação. Por exemplo, um país muito rico tende a ter menos filhos. Um país mais pobre, mais filhos. Dá até para a gente associar que hoje o continente que mais cresce, que tem a maior taxa de crescimento populacional, é a África. E não coincidentemente, é o continente mais pobre do mundo, vamos falar dessa maneira. A China e a Índia sempre tiveram taxas altas de crescimento. Mas nesse ano, se a gente pegar do último censo, lá de 2010, para agora o censo que foi feito, foram 700 milhões de pessoas a mais. E aí você pode falar, poxa, 700 milhões é gente pra cacete. Totaliza 1,4 bilhão de pessoas, quase 1,5 bilhão de gente mora só em um país. Agora, isso faria sentido. Só que se a gente fizer uma conta simples matemática e ver que 70 milhões de crianças por ano é muito pequeno. Os dados na China nem sempre são divulgados publicamente de uma maneira precisa. Eles deixam os fatores políticos,
os fatores econômicos influenciarem diretamente nessa informação sendo divulgada. Pensa só, quanto mais gente tem no país, pior é o PIB per capita, mais pobre é aquele país. E a China, nessa corrida em se tornar a próxima economia mundial, se tornar a próxima referência, eu acredito que ela deve passar isso muito rápido, vamos falar assim, no mundo. Agora, quando a gente pega a economia por pessoa, isso aí vai demorar muito, já que eles têm mais de 7 vezes, por exemplo, a população do Brasil. E é isso, pessoal. Espero ter levado essa notícia e essa análise para você pensar. São diversos fatores culturais de grandes diferenças entre nós aqui no Brasil e a China. E o que você achou disso? Comenta aqui embaixo. Você acha que esses dados são reais? Você acha que a taxa de crescimento populacional da China está menor que a do Brasil? Deixa seu comentário aqui embaixo. Até o próximo vídeo.